Meu nome é Fábio Menezes e nesse vídeo nós iremos conhecer como obter os dados de uma planilha Excel no Power BI Desktop, publicar no Power BI Serviço e garantir que esses dados na nuvem sejam atualizados com os dados no arquivo localmente. Desde já agradeço a sua presença, se inscreva no canal e clica no sininho para receber as atualizações de novos vídeos. Vamos lá! Primeiramente, nós iremos conhecer a estrutura de dados que iremos obter. Na página do meu LinkedIn, temos como visualizar e exportar os valores da quantidade de impressões das suas publicações. Esses dados são exportados em um formato de planilha Excel após o download do arquivo, contendo, além desses dados na primeira planilha, dados também da quantidade de seguidores que o seu perfil conquistou. Agora, utilizando o Power BI Desktop, clicamos no botão Obter dados da guia página inicial e escolhemos a opção Pasta de trabalho do Excel. Aparecerá uma janela para escolhermos a localização e o arquivo que desejamos recuperar esses dados. A dica aqui é manter todos os arquivos organizados em apenas uma pasta, inclusive criando subpasta para manter arquivos com a mesma estrutura de colunas. Iremos aprender em um outro vídeo do canal como aproveitar esse tipo de técnica atualizando mais de um arquivo no mesmo conjunto de dados. Sendo assim, após confirmarmos a seleção do nosso arquivo, outra janela aparecerá. Agora, para selecionarmos as planilhas ou a planilha que desejamos importar para o nosso relatório do Power BI. Nesse caso, iremos escolher a planilha contendo os dados de impressões das minhas publicações. E logo no lado direito nós temos uma pré-visualização desses registros e para garantir que os mesmos são carregados corretamente, clicamos no botão Transformar dados. Somos apresentados ao Power Query. É importante conhecer essa funcionalidade, pois ela facilita o processo de extração, transformação e carregamento dos seus dados, o conhecido ETL. Então, no lado direito nós temos as etapas aplicadas em uma demonstração bem rápida. Clicando na primeira etapa, somos apresentados na barra de fórmula o código utilizado para definir o arquivo Excel que estamos extraindo os dados. Nas etapas seguintes, temos a planilha que selecionamos do arquivo Excel e a promoção da primeira linha da planilha para ser o cabeçalho da nossa tabela. E assim, por último, a definição dos tipos de dados de cada coluna. E para esse momento, entre outras coisas, apenas digo que essa última etapa é uma parte importante para facilitar a interação dos dados entre as tabelas e o desenvolvimento das métricas do relatório. E sem alterar nada mais nas etapas existentes, clicamos no botão Fechar e Aplicar. Dessa forma, confirmamos o processo de transformação executado automaticamente pelo Power BI.
Aguardamos assim que as alterações sejam aplicadas e é neste momento que todos os dados são importados do arquivo Excel, pois no Power Query somente é apresentado apenas os 1000 primeiros registros. Na próxima etapa, nós iremos publicar nosso relatório no Power BI Serviço, mas antes irei rapidamente adicionar alguns visuais no meu relatório apenas para exemplificar. No painel de dados, no lado direito, clicamos na coluna qualquer uma delas que contenha valores numéricos. O Power BI sugere o visual de cartão e rapidamente nos apresenta a quantidade total ocorridos em todo o período existente na tabela. Utilizando assim a faixa de opções, podemos escolher o visual a ser inserido no relatório, selecionando assim os dados que irão representar o eixo Y e o eixo X. Podemos formatar os visuais conforme desejamos, mas não iremos focar nesse assunto neste vídeo. Feito isso, iremos salvar o arquivo do Power BI e, definindo o seu nome, precisamos compreender algo muito importante, pois o nome que definirmos aqui para esse arquivo será utilizado para definir tanto o nome do relatório lá na área de trabalho do Power BI Serviço, quanto o nome do conjunto de dados. Então a dica aqui é definir antecipadamente este nome e, quem sabe, definir um padrão a ser seguido pela sua empresa. Agora, clicamos no botão publicar e selecionamos a área de trabalho onde os objetos serão armazenados. Escolherei a área de trabalho da minha licença Pro do Power BI e clicamos no botão selecionar para confirmar. Aguardamos o Power BI publicar o relatório e, com esse procedimento finalizado com sucesso, fechamos essa janela. Utilizando o portal do Power BI Serviço, iremos encontrar os objetos publicados clicando no botão Áreas de Trabalho, selecionando o local que acabamos de publicar, e nessa lista temos vários objetos criados e utilizados em outros vídeos no canal, onde, para facilitar, criei uma playlist bem especial apenas com os vídeos do Power BI. Temos então o conjunto de dados que foram salvos com base na origem do arquivo Excel e o relatório contendo apenas os visuais que adicionamos. Se clicarmos no relatório, somos apresentados aos objetos que desenvolvemos. E a dica importante aqui, se clicarmos no botão atualizar visuais, ele irá executar essa ação apenas com os dados já existentes no conjunto de dados. Ou seja, esse botão não atualiza o conjunto de dados e manterá os dados atualizados da última publicação. Portanto, para atualizar o nosso conjunto de dados, nós iremos voltar para a lista de objetos existentes dessa área de trabalho e clicar no objeto desejado. Somos apresentados agora as informações gerais desse conjunto de dados e os relatórios que estão associados ao mesmo. E, clicando no botão Atualizar agora, infelizmente, como o arquivo de origem está localizado no meu computador, essa atualização irá falhar. E como eu falei anteriormente, este relatório estará exibindo os dados somente do momento em que ele foi publicado. Para resolvermos essa situação,
precisamos clicar no botão de engrenagem e escolher a opção Configurações. Clicamos na aba Conjunto de Dados e selecionamos o objeto que queremos configurar. Vemos aqui que o Power BI Serviço informa que a última atualização falhou e precisamos utilizar uma conexão Gateway para disponibilizar o acesso ao arquivo Excel armazenado no computador. O Gateway do Power BI é uma ferramenta que conecta nas fontes de dados existentes da sua infraestrutura local, mantendo seus relatórios sempre atualizados e sem a necessidade de movê-los para a nuvem. Temos dois tipos de Gateway: o corporativo ou padrão, que pode ser utilizado com outras ferramentas da plataforma Power, e o Gateway pessoal, que tem o objetivo de facilitar o gerenciamento desses recursos por usuários que não são administradores. É importante compreender aqui que o modo pessoal não possibilita conectar nas fontes de dados utilizando o Direct Query, tendo que utilizar a opção Importar dados para o seu conjunto de dados. Sendo assim, iremos instalar o aplicativo no meu computador pessoal e clicando no botão Instalar agora, nós iremos executar após o download ser finalizado com sucesso. Neste caso, eu sugiro manter o caminho da instalação já definido e, após ler os termos de uso, aceitar clicando na caixa de seleção. Agora, iniciamos o processo clicando no botão Instalar e, ao finalizar esta instalação, será necessária a efetuação do seu login utilizando o mesmo usuário do serviço do Power BI. Ao concluir essa etapa, nós temos o Gateway instalado e pronto para uso. Basta agora clicar no botão Fechar. Voltamos para o portal do Power BI e atualizamos a página de configurações do conjunto de dados e já temos aqui o nosso Gateway listado. Precisamos agora clicar no link Editar credenciais, manteremos a única opção de método de autenticação e escolher o nível de privacidade dos dados. Nesse caso, estarei selecionando a opção Privado. Clicamos no botão Efetuar Login e, feito isso, nosso conjunto de dados está corretamente configurado. Acessamos novamente a lista de objetos da minha área de trabalho, agora pelo botão fixado, e podemos clicar no botão Atualização, tanto dentro das informações gerais, quanto no próprio conjunto de dados, no link ao lado do nome do objeto. E se retornarmos para as configurações do conjunto de dados, temos aqui a informação que a atualização ocorreu com sucesso. E inclusive podemos ver o histórico de atualizações, onde temos aquela que falhou e a mais recente que ocorreu tudo corretamente. Espero que tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de dar seu like e de se inscrever no nosso canal para valorizar o nosso conteúdo. Também utilize os comentários para tirar suas dúvidas comigo. Até o próximo vídeo.